Fala Conectados, tudo bem com vocês? Nessa semana nós estamos aqui na Comunidade da Fé Church, aqui em Americana, e nós vamos falar com ele, pastor e influenciador digital Felipe Levac. Ele não gosta muito de estar na frente das câmeras, mas vai bater um papo com a gente e levar diversas informações, falar sobre a sua história de vida, vai falar sobre a Comunidade da Fé, que tem feito uma grande diferença aqui em Americana, estado de São Paulo, no Brasil e para o mundo agora também. Então nós vamos falar com ele, Felipe Levac. Muito boa tarde, Felipe. Fala, Du, alegria estar aqui com vocês. Satisfação, obrigado por receber Conectados aqui na sua casa. Muito bom estar aqui com você para bater esse papo, para levar um pouco da sua história, um pouco da história da Comunidade da Fé, né? Então nós vamos falar com você hoje, falar um pouco da sua história de vida, vai contar pra gente quem que é o Felipe. Nós já sabemos que você não gosta de estar aqui, né? Isso aí já é, mas é importante, nós sabemos que é importante, é por isso que nós estamos aqui. Você tem muito a nos dizer e nós queremos ouvir, né, as suas histórias, os seus testemunhos, as suas inspirações nessa tarde agradável aqui, né? Que você pôde nos proporcionar, ar-condicionado, tá gostoso. Tá bom demais aqui na comunidade, um lugar muito bom, lugar para amar e ser amado. Isso aí, né? Exatamente. Mas antes da gente falar de tudo isso aqui, falar de igreja, falar de ministério, eu queria falar um pouco sobre você. Então a gente quer conhecer um pouco mais do Felipe aí, quem que é essa figura, quem que é o Felipe, que fica atrás, né, fica nos bastidores lá no backstage. Quem que é o Felipe? Quantos anos você tem? Conta um pouquinho pra gente, Felipe. Legal, vamos lá, Du. Fica à vontade. Primeiramente, privilégio estar aqui com a galera dos Conectados, né? O trabalho de vocês aí é incrível e para mim é uma honra e um privilégio poder compartilhar um pouco daquilo que Deus tem feito na minha vida, na minha história e também aqui um pouco do que a gente tem vivido como igreja. Então, primeiramente, meu nome é Felipe Levac, né? Para quem não me conhece, eu tenho 27 anos, sou casado, tenho uma esposa linda, Deus me deu ela de presente, graças a Deus. E sou pastor hoje na Comunidade da Fé e ali eu pastorei alguns ministérios, incluindo eles ali dentro deles o voluntariado. Então hoje eu coordeno cerca de 480 voluntários num todo, entre todos os ministérios da igreja. Também estou à frente do Campus Online, um ministério que é chamado Creative. Através desse ministério nós alcançamos até hoje 59 países diferentes. São 310 mil inscritos no YouTube. Um número expressivo, né? Sim, e mais de 16 milhões e 500 mil visualizações. Então, a gente está muito feliz por tudo que Deus tem feito. E, enfim, esse é um pouco de mim, do meu perfil. E sonhando muito com o futuro, sonhando muito com o tempo de expansão, que é uma palavra que Deus nos entregou como igreja, e sonhando muito com tudo que Ele vai fazer através de nós como igreja. Então o Felipe já deu um apanhado geral aqui de tudo, ele já resumiu quase tudo que a gente vai conversar, mas nós vamos explorar um pouco cada uma das coisas que ele falou aqui, né? Então vamos lá, Felipe, você tem 27 anos, é isso? Certo. Pastor isso. Aqui na Comunidade da Fé, uma igreja relevante hoje aqui, como eu falei já, no cenário regional e já no cenário nacional, e por que não dizer que já está, né, reverberando todo esse trabalho que tem sido feito aqui para Amém. o mundo, né? Amém. Hoje eu estive no backstage lá deles e eu percebi que tem relógios lá com horário de diversas nações, né? Horário então, mundial, né? Muito legal isso aí. Então vamos lá, Felipe, onde você estudou, qual que é a sua formação, né? Como que começou toda a história do menino Felipe? É legal compartilhar isso porque hoje, cumprindo a vontade de Deus, eu entendo que esse é o lugar mais seguro que eu posso estar nele e para mim não seria o lugar mais seguro, porque se eu fosse escolher eu não estaria aqui hoje, né? Então eu não era da área, eu não tinha sonho de estar, ao contrário de muitos, né? Muitos almejaram estar dentro da igreja, o ministério e tudo mais, e comigo foi completamente diferente. Mas no final de tudo eu entendo que aqui a palavra de Deus fala, né? Que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, e com o passar do tempo e o amadurecimento eu fui entendendo isso e cumprindo o meu propósito, né? Então, falando um pouco da minha história, já passando para a parte de formação, eu fui formado na área de TI, né? A tecnologia da informação, e foi aí onde eu comecei a trabalhar muito cedo, já logo no início da minha juventude, com 18 para 19 anos, eu fui trabalhar em São Paulo, nessa área de TI, e eu prestava serviço no setor de vendas, no sistema para Comgás, né? Então era um cliente muito grande, muito forte dentro da consultoria que eu prestava serviço.
E ali eu fiquei durante um tempo e ali eu pegava, morava em Americana, então pegava fretado 4h30 da manhã e chegava aí entre 8h30 da noite, 9 horas da noite, mas era muito jovem, então estava almejando uma carreira nova e foi ali que eu dei os primeiros passos, né? E o mais engraçado, que é algo até que eu compartilho com as pessoas que estão à minha volta hoje, né? Ali eu não sabia o que eu iria me tornar, nem para onde eu iria, mas hoje eu compreendo que todas as coisas apontavam para o meu propósito. E iniciando ali já havia um propósito específico de Deus para a minha vida, né? Quando eu entrei ali, meses depois começou o trabalho da Comunidade da Fé, cujo pastor Mirko é o meu pai, né? E eu sinceramente naquela época não tinha muito interesse em fazer parte, nem construir nada ali na igreja, mas Deus foi soprando e colocando as peças no lugar, né? E aí foi então que eu entrei no TI lá em São Paulo, trabalhando lá, e eu via o ministério do pastor Mirko, um ministério muito evangelístico, e com isso eu via tudo que ele queria fazer, e a igreja nasceu de uma forma que carregava um DNA de excelência, evangelístico e de forma excelente, né? Então, nos mínimos detalhes, ela nasceu com excelência, desde da cadeira, o som, enfim, tudo isso aí, e não é algo que a gente já tinha para oferecer. E até por isso surgiu o nome da igreja, Comunidade da Fé. Então, porque ela nasceu pela fé mesmo. E pelo DNA evangelístico do meu pai, eu comecei a ver, estava surgindo essa era digital, então nasceu o Facebook, nasceu o Instagram, o YouTube na época nem era tão forte ainda, transmissão ao vivo, era pouquíssimas igrejas no Brasil que fazia. E como você disse, né, você já foi formado numa área que hoje, talvez a gente entenda que foi um propósito de Deus, sim, tudo isso, sim. Mas há 10 anos atrás não estava assim tão forte como está hoje, né? Sim, completamente diferente, né? Meu pai sempre foi aquele evangelista que ele amarrava as faixinhas na cidade, no centro da cidade, nos pontos de ônibus, e Deus veio com essa ferramenta poderosa que é digital, né? E ali, quando eu estava em São Paulo, uma das coisas que eu entendi é que tinha esse setor de comunicação e tinha essa demanda na igreja, pelo DNA do pastor Mirko, que é muito evangelístico. Então, eu entendi essa virada de chave que Deus estava dando, que Deus estava entregando essa nova ferramenta. E ali, então, eu comecei a me atentar para as novidades e o que poderia ser feito. Então, comecei a trabalhar com as artes, fazer umas artezinhas ali para postar em Facebook, gerenciar as redes sociais, há 10 anos atrás aqui na igreja. Então, foi um passo que eu já dei me antecipando. Aí, de forma rápida, até compartilhando isso, praticamente um ano depois eu saí de São Paulo, porque foi onde o nosso pastor pegou uma rádio FM, a 104,5, que na época era a rádio que era conduzida pelo Geraldo Luiz. Ele que faz o programa na Record hoje, na época ele saiu para fazer o balanço geral. E aí quando surgiu essa rádio, a proprietária dela procurou o nosso pastor e um outro pastor amigo de Campinas e ela arrendou ela para nós. E aí no começo eu via que o pastor, até pelas responsabilidades que a igreja gerava para ele não tinha total disponibilidade para jogar força ali na rádio. Então foi aonde surgiu algo no meu coração, né? Eu já estava infeliz, eu amava o que eu fazia em São Paulo, mas a minha vida estava muito limitada por questão de horários. Então eu acordava 4h30 da manhã, chegava às 9 da noite, então não tinha um lazer, não tinha relacionamento com os meus amigos, não podia me doar da forma que eu queria para a igreja. E aí foi onde surgiu essa ideia. Eu falei, pastor Mirko, olha, o que você acha de eu assumir a parte artística e comercial da rádio e eu volto para a Americana para fazer isso e eu vou construir algo que ela não existe nela ainda. E aí foi onde eu voltei e comecei na rádio e aí dali foi o pontapé e eu enxergo que foi só uma estratégia que Deus usou para atender uma necessidade minha, mas para cumprir um propósito dele, né? Muito interessante o que você está falando, você vê como que é interessante, né? A gente estamos tentando seguir uma pauta aqui, para você que está conectado com a gente aí, mas não tem como fugir, né? A gente falando de DNA, e hoje a igreja está impregnada em você, né? A gente nem conseguiu falar muito da vida pessoal do Felipe aqui, mas sempre igreja envolvido com tudo isso, com esse chamado, com esse ministério lindo, que já está fazendo a diferença, insisto mais uma vez nisso, e vai fazer mais ainda. Mas ainda falando do menino Felipe, né? Sim. Que tinha tudo isso, já começou muito cedo a trabalhar.
Mas conta um pouco pra gente, você falou que não tinha muito tempo lá, de uma vida pessoal, estava corrido, trabalhando muito, mas eu queria falar um pouco dos seus hobbies, Felipe. Antes da gente chegar lá, igreja, Legal. tudo, o que, que você gosta de fazer, o que, que você gostava de fazer quando menino, né, que é o que você estava sentindo falta nessa época aí. Qual que são os hobbies do Felipe Levar? Bom, vamos lá. Eu acho que essa parte aí é até um pouco... você até me pegou de surpresa nessa, porque eu nunca parei para pensar qual é o meu hobby, né? Até como você falou, o tempo todo a gente vive igreja, respira igreja, e não por obrigação ou trabalho, mas porque a gente ama isso. Mas claro que tem algumas coisas que eu gosto muito, então uma das coisas que eu confesso para você, e até é uma das coisas que eu até faço na Comunidade da Fé, um dos hobbies que eu tenho e eu gosto muito é a questão de decoração, cara. Eu sou completamente apaixonado por essa parte de arquitetura, tudo que diz respeito a coisas inovadoras, a parte de tecnologia também eu posso tratar como um hobby. E, enfim, não sou um cara de muitos hobbies, mas eu acho que essa questão de tecnologia e arquitetura são coisas que me atraem bastante. E eu confesso que eu gasto boa parte do meu tempo ali quando eu estou livre, tranquilo, vou dando uma navegada e vejo muito parte disso, que são coisas que me inspiram. E olha que legal, pessoal. Sempre digo, Felipe, que assim, no Evangelho, né, nós fazemos aquilo que precisa ser feito. Sim. Mas quando a gente tem uma oportunidade de fazer aquilo que amamos, também é um presente de Deus, né? Sim, aí junta as duas coisas e aí acho que aí a gente encontra o propósito, né? Quando precisa ser feito e você ama fazer o que de fato precisa ser feito. Aí é lindo, né, Du? Muito legal. Eu também já vi aí algumas cenas, alguns takes aí de você baterista. Tem esse perfil baterista também? O negócio que você gosta de fazer, o músico Felipe? Como que funciona isso aí, Felipe? É isso aí, ó. Até aproveitando, o Rafa tá aqui atrás das câmeras aqui. O Rafa já teve a oportunidade de ver. Na realidade não é algo que hoje eu atuo nem nada, mas é um hobby. Não deixa de ser um hobby. Confesso para você que sempre que tem uma oportunidade ali, um final de culto, eu dou uma pedida ali, falo pro batera, dá uma licença aí, deixa eu fazer a última e tal. Mas é mais por brincadeira, mais pelo hobby. Mas desde criança sempre foi uma paixão a bateria. E quando começou a Comunidade da Fé, inclusive, durante os 3 primeiros anos, eu era o único baterista que tinha aqui. Então eu carreguei aqui, eu até brinco com os bateristas, vocês têm que me respeitar porque foi eu que abri o caminho e tal. O batera raiz daqui da Isso aí. E aí hoje não atuo mais, não deixa de ser um hobby, é claro, mas eu entendo que Deus me chamou para algumas outras áreas, então eu acabei abrindo mão disso porque entendo que Deus levantou outros e de vez em quando dou uma arranhadinha ali só por brincadeira, mas não deixa de ser um hobby. Muito legal. Nesse processo de desacelerar, galera, vocês estão nos ouvindo aí, eu conheço pouco do Felipe aqui, mas pouco eu conheço, ele é extremamente acelerado, ele é agitado, a vida dele é muito corrida. É difícil parar, igual a gente está parando essa tarde aqui, para bater esse papo, para contar um pouco da história dele, porque é muito corrido. Ainda dentro da sua vida pessoal, eu quero que você conta para a gente como que é a rotina de um dia seu. O que você faz ao acordar, como que é a rotina, pega um dia seu aí da semana, um dia que tem culto ou que não tem, escolhe um dia e conta pra gente. O que você faz, como que é a sua rotina? Legal, vamos lá, Du. Até é bacana falar isso, porque agora em 2020 o ano está começando e junto com a minha esposa a gente sempre faz um planejamento, né? Não que aquilo vai definir como vai ser, a maneira que a gente vai viver, mas um planejamento para que a gente possa alcançar algumas coisas e viver algumas coisas novas. Então, em 2020 foi um ano que a gente estabeleceu isso. E são coisas comuns, né? Mas que faz toda a diferença no dia a dia. Então, em 2020, eu já comecei acordando ali logo cedo e estipulando um horário que eu possa ter o meu devocional, eu e minha esposa ter o nosso devocional com Deus, né? Uma das coisas que eu entendi que é a base de tudo é a gente se alimentar da palavra. Na medicina falam isso, né? O nosso corpo a gente é aquilo que a gente come. E a nossa fé também não é diferente. Então, se a gente não alimentar a nossa fé, os nossos medos vão falar mais alto. Então, eu acordo de manhã e já faço o meu devocional. Ali eu converso com a minha esposa, enfim, tomo meu café. E aí já abro o meu WhatsApp. Aí quando abrir o WhatsApp já era, né, Du? Aí começou a brincadeira. Aí não tem jeito, aí a gente vai para a realidade, mas logo eu venho para a igreja. E aí quando eu chego aqui na igreja, a gente acabo atendendo bastante coisa que tem aqui dentro para fazer, então sempre coloco um tempo específico com o pessoal do Creative, que são as artes, os vídeos, os cultos ao vivo que a gente faz durante a semana, então disponibilizo um tempo ali
Todo dia também eu acabo lidando com os voluntários, então sempre estou dando uma palavra com alguém, sempre estou direcionando algo com a liderança, com algo que vai acontecer ali. Então assim, a minha rotina não é muito específica, não tem muita hora para o que tem para fazer, mas eu sempre dou prioridade para as coisas mais importantes. E aquela coisa, né, é até algo que eu falo, se a galera quiser me encontrar, pode vir na igreja, porque eu sempre vou estar aqui. Então, pode ser que nem sempre eu estou acessível, aliás, nem sempre estou disponível, mas eu vou estar sempre acessível. Então, aqui é um lugar que o pessoal me encontra sempre. Isso é muito bom, galera, conhecer um pouco do Felipe. Como eu falei, ele não gosta de ficar aqui muito à frente, né? Tem outros pastores também aqui na igreja que estão sempre pregando lá. E o Felipe está sempre aqui resolvendo problemas, que a rotina de igreja é sempre assim, né? Resolvendo problemas, o pessoal sempre nos procurando para poder... Construindo a visão também, né, Du? Que é algo importante, né? Construindo aquilo que Deus tem nos entregado como igreja, então... Isso faz parte da minha rotina e é uma alegria falar isso. E cooperando muito aí, né, com o seu pai, a gente vê o carinho que você tem por ele. E eu quero entrar agora, tá tudo linkado, nossa vida é toda linkada, mas tentando explorar cada assunto aqui um pouquinho e falar um pouquinho de família. Sim. Você já fez o merchan aí, minha esposa, qual eu amo muito e tal, mas não falou o nome dela. Então, queria que você falasse um pouquinho disso, há quanto tempo você é casado, né? Sua esposa está envolvida com você aqui também, como que é, né, a sua rotina aí, juntamente com a sua família, né? Falasse um pouquinho disso. Legal, bom, vamos lá. Então, na verdade, minha esposa, o nome dela é Bianca, inclusive até mandar um beijo para você, meu amor. E a Bia é uma resposta de Deus na minha vida. Nossa história começou lá nos 13 anos de idade. Então, um amor e uma paixão muito, de muito tempo. Começou ainda na escola, e a gente foi para acampamentos juntos e tudo mais. Mas a gente só tem 2 anos de casado, então costumo até brincar com amigos que eu estou em lua de mel ainda, né? Mas ela é uma resposta de Deus na minha vida, porque hoje, se eu tenho vivido, muito do que eu tenho vivido, ela tem, a maior parte disso tudo é dela. Ela sempre me impulsiona para viver aquilo que Deus me chamou e ela faz parte, cara, de tudo isso que eu tenho construído. Então, é uma das pessoas mais importantes da minha vida, minha esposa Bianca. Legal. E ela está aqui com vocês também? Está trabalhando? Sim, aqui, hoje ela aqui no ministério? Hoje ela é responsável pela cafeteria da igreja, né, que é o Café Lounge. E a cafeteria não é só um espaço ali que o pessoal tem a comunhão, mas também é uma área que muitos se voluntariam. Então, automaticamente ela está discipulando pessoas que estão fazendo parte, se voluntariando na área do Café Lounge. E além disso também ela é o meu braço direito, então tudo que eu preciso, todo o apoio, a questão dos voluntários, ela está sempre comigo, enfim. Não existe Felipe sem Bianca e Bianca sem Felipe. Legal. Nós vamos aproveitar também e vamos passar para vocês hoje, galera, espaço que é muito legal, né? Então a gente vai fazer, né, alguns takes aí, depois o Felipe vai mandar pra gente o material para vocês conhecerem um pouquinho, né? Claro, fica o convite. Eu vou falar o endereço da igreja aqui pra galera. Legal. Felipe. Qual que é o endereço? Para quem não conhece, a igreja está aqui na Avenida Silos 3673, Parque Novo Mundo. Quem conhece a Maria Auxiliadora aqui, a Unisal, a rotatória do lado esquerdo já aparece a igreja aqui. Pode vir que você vai ser muito bem recebido e vai ser uma alegria te conhecer. Então, confira as imagens da igreja. Então, pessoal, vocês viram aí as imagens, igreja bonita, extremamente estruturada, café,
tem uma parte aqui que nós estamos aqui na frente muito bonito da história, a gente vai falar um pouco disso quando a gente entrar no tópico igreja. Sim, a gente falou de igreja, ainda. nem entramos no tópico de igreja. É verdade. A gente vai falar um pouco, estrutura linda das crianças, né? Sim. Uma estrutura muito boa também, e todos os ministérios e departamentos aqui da igreja, então é muito legal. Felipe, queria que a gente começasse a bater um papo agora, falar um pouco sobre inspiração, né? Antes da gente falar de igreja, falar sobre inspiração do Felipe, né? O que te inspirou, o que te inspira? Lá quando você começou, você já disse que você estava trabalhando lá, que nós chamamos no secular, então está trabalhando lá, fazendo as suas atividades rotineiras, no qual você estudou, formou em TI, né? Foi lá fazer as suas atividades rotineiras. O que te inspirava? Como você enxergava o mundo? Então, o que inspirou o Felipe a começar a trabalhar e depois a chegar até aqui? Legal, Du. Bacana falar sobre isso, porque a maior inspiração que eu tenho como vida, eu posso falar isso, que são meus pais, né? E o pastor Mirko, enfim, a paixão que ele carrega, o DNA evangelístico que está dentro dele, tudo que ele faz é para alcançar pessoas e para promover o nome de Jesus. Então, a maior inspiração da minha vida, eu posso falar que foi ele, que é ele, né? Nele eu encontro um amigo, um pastor, um líder, e eu aprendo todos os dias com ele. Então, ele foi a maior inspiração para que eu pudesse viver tudo que eu tenho vivido hoje. Mas o mais engraçado de tudo, Du, que o que mais me inspirou e o que ativou a viver e fazer o que eu tenho feito hoje, viver o que eu tenho vivido hoje, foi, por incrível que pareça, pessoas que não compartilharam e podiam compartilhar na época. Então a gente sabe que todo começo ele é árduo, ele é difícil, e pessoas que já chegaram onde você quer chegar deveriam compartilhar. Essa é a mentalidade do reino, né? Compartilhar para facilitar a caminhada. E ali no começo tinha muitas pessoas que nos inspiravam, mas de maneira alguma nos inspirou, né? Assim, compartilhou para se tornar uma inspiração. Então aquilo ali me incomodou, e foi algo que eu pedi para Deus. Falei: Deus, se o Senhor me levantar como uma inspiração, nenhum daqueles que chegaram até mim, eu vou reter aquilo que o Senhor tem me dado. Então eu vou ser uma fonte para compartilhar tudo aquilo que eu tenho, que o Senhor tem inspirado a mim a fazer. Então, enfim, aqueles que não compartilharam foram uma fonte de inspiração, e o pastor Mirko, carregando a paixão e o DNA evangelístico dele, foi a maior inspiração da minha vida, eu posso falar isso. Mas ele falou algo muito interessante, né? Que ele foi inspirado não por alguém que bateu nas costas dele e falou: vamos lá, Felipe, você é muito legal, você é uma bênção, você é o filho do Mirko, mas pelo contrário, né? Ele viu pessoas, pelo que eu entendi aqui, que poderiam estar fazendo e que na hora de fazer, né, encolheram os seus braços, né? E ele viu isso e resolveu fazer a diferença. Foi mais ou menos isso que aconteceu, Felipe? É exatamente isso, né, Du? Uma das coisas que eu entendo, e essa chave faz parte da minha vida, é que o mesmo Deus que ele dá a visão, ele também libera a provisão, né? Então, quando isso nasceu no meu coração de sonhar grande, fazer algo que alcançasse muitas pessoas, eu entendo que Deus colocou essa visão sobre o meu coração, e que também, se Ele colocou a visão, Ele também liberaria a provisão. E ali, lógico, né, a gente sempre quer encontrar alguns, vamos tratar como atalhos, né, e procurar pessoas que queiram construir junto, mas a gente sabe que nem todo mundo é assim, né? Então, ali no meio de pessoas que nos inspiravam e podia compartilhar algo que facilitaria a caminhada, essas pessoas não fizeram isso. Imediatamente o meu pedido com Deus foi esse: Deus, se o Senhor me capacitar, eu vou inspirar pessoas e vou compartilhar tudo aquilo que Deus tem me entregado. E até é engraçado, porque hoje a gente vê milhares de igrejas e diversas igrejas que, não só aqui na cidade, mas no Brasil inteiro, até igrejas fora, Portugal, enfim, algumas outras igrejas que nos procuram e faz exatamente as mesmas coisas, usam o mesmo slogan, o mesmo logo, faz a arte igual, e aí as pessoas me procuram e falam: cara, vocês não ficam bravos com isso? Porque faz igualzinho, né? Copia igualzinho. Eu falo: cara, não é nada nosso, né? Foi Deus quem deu. Então, assim como Paulo fala, né? Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então, se alguém está replicando aquilo que a gente está fazendo, é porque a gente está fluindo algo que antes de vir de nós já veio de Deus. Então, para nós é um privilégio isso. E olha que interessante isso, Felipe. É exatamente isso que nós estamos fazendo neste momento aqui, né? Você está
transmitindo conhecimento, está passando aí aquilo que você sabe, e agora a gente vai ampliar um pouco mais isso, que a gente vai falar agora sim um pouco mais sobre a igreja, comunidade da fé, né? Como eu falei, é tudo linkado, está o tempo todo falando de igreja, né? A gente não corre muito, não consegue ir muito longe do assunto, a gente entra nele. Vai falar de família? Fala da igreja. Vai falar do trabalho? Fala da igreja. O que você gosta de fazer? Estar na igreja. Então, é extremamente interessante, né? Mas como você aí está aqui desde o início, né? Está vibrando com isso e amando tudo isso que está acontecendo aqui, né? Então, é legal ouvir direto da fonte, né? Como que tudo começou. Se tivesse agora que rodar uma vinheta, é como tudo começou. Né? Então seria muito interessante isso aí, para a gente poder falar desse assunto. Não tem a vinheta, mas nós vamos falar como tudo começou. Né? Então, qual foi a inspiração? A gente estava falando de inspiração. A inspiração da comunidade da fé. Como surgiu isso no coração, né, do Mirko e de toda a liderança, aí, com certeza, que fundou a comunidade da Fé Church? Legal. Enfim, Du, a gente começou há 10 anos atrás, né, através de uma visão que Deus colocou no coração do pastor Mirko de fazer 7 semanas evangelísticas ali no Teatro de Arena em Americana, né, em frente ao Centro Cívico. E ali a gente começou e durante essas 7 semanas a gente nem imaginava o que ia acontecer, né? Então você imagina o Teatro de Arena com praticamente 1000 cadeiras ali dentro e a gente sem perspectiva nenhuma do que Deus ia fazer. E no começo foi tudo muito pequeno, né? E até o livro de Timóteo fala sobre isso, né? Não despreze os pequenos começos. E a gente vê que ali foi o fundamento de tudo que a gente tem vivido hoje. O pastor Mirko se moveu em obediência, né? Foi fiel e temente à voz de Deus, recebeu aquela palavra e começou. E ali na época, o Brasil inteiro conhece, né, o Fernandinho, e cantou aquela música de uma nova história Deus tem para mim. E ali foi o tema, um novo tempo e uma nova história. Ali durante as 7 semanas, Deus foi juntando pessoas de diversos lugares diferentes e pessoas que estavam desigrejadas, essa é a palavra, pessoas que estavam machucadas e enfim. E ali foi surgindo e durante as semanas as pessoas foram se unindo e falou, pastor, a gente precisa ser um corpo e ali surgiu a comunidade da fé. Então algumas pessoas falaram, pastor, eu me comprometo em abençoar com um ar-condicionado, e o outro falou, pastor, eu me comprometo em doar tantas cadeiras, e foi surgindo. E aí o pastor Mirko encontrou um lugar aqui na Avenida Silos, o lugar que a gente está hoje, e por incrível que pareça, esse era um lugar completamente despovoado, né, há 10 anos atrás. Era uma área nova da cidade, então não tinha muito movimento, não tinha a população não estava aqui. É uma mas área ainda extremamente comercial. Aqui, sim, né? Sim. E hoje ela cresceu muito, mas há 10 anos atrás nós éramos um dos últimos prédios da avenida. Enfim, e aí quando surgiu tudo isso, até o nome da igreja é Comunidade da Fé, porque o nome veio de tudo isso que nós vivemos, né? Por que Comunidade da Fé? Porque foi tudo feito pela fé. A gente não tinha recursos, a gente não tinha pessoas, a gente não tinha, mas tinha uma fé gigantesca, e essa fé foi suficiente para tornar real tudo aquilo que a gente tem vivido hoje. Então tudo começou pela fé e continua com a fé, né? A gente vai falar um pouco sobre expansão daqui a pouco, mas né, já está um espaço aqui, é grande, mas já a gente está vendo que não está comportando mais, né, nesses 10 anos, devido ao trabalho bem feito. Antes da gente entrar, né, nessas questões da expansão e de crescimento, então você falou que vocês começaram, né, com uma pequena quantidade de pessoas ali num trabalho evangelístico. Sim. E vieram para cá. E quando veio para cá, como que foi? Tinha muita gente, um trabalho ministerial, como que funcionou para vocês se instalarem aqui? Sim. E aí quando decidiu que de fato a gente seria uma igreja física, ter um espaço, um nome e um lugar próprio, ali o pastor Mirko sempre foi muito visionário, né? E aqui a gente adotou esse lema que a fé é o nosso combustível. Então a gente não caminha por aquilo que a gente vê, mas a gente se move pelo aquilo que a gente crê. E imediatamente a gente tinha uma liderança de 13 pessoas, contando com o pastor e a pastora, e não existia nada além da fé. E quando foi para nascer a nossa igreja, o pastor Mirko calculou o espaço e falou, olha, o espaço ali ele comporta 500 cadeiras e a gente vai colocar 500 cadeiras para começar ali. Imediatamente na liderança ali teve pessoas que falaram, pastor, mas a gente não tem nada, não é melhor a gente começar com 50 ou 100 cadeiras? Ele falou, não, a gente não tem nada, mas a gente tem fé. E a fé
é a certeza das coisas que se esperam. Então eu espero 500 pessoas reunidas ali e Jesus alcançando 500 pessoas, então é assim que a gente vai começar. E nos primeiros cultos foi uma surpresa para todos nós, né? Porque já tinha as 500 pessoas? Não tinha, mas de tempo a tempo Deus foi somando as pessoas que Ele precisavam enviar para cá e foi tomando a proporção e eu lembro que o pastor Mirko falava algo que era muito legal, né? Durante os cultos tinha ali 60 pessoas, 80 pessoas, 90, 100 pessoas e ele falava todos os cultos, Deus manda mais 10, Deus manda mais 15, Deus manda mais 20 e de tempo em tempo isso gerou um crescimento exponencial e o legal é que a gente já passou por 3 expansões só aqui, né? Então quando a gente começou a igreja estava no pilar e tinha um espaço para trás, então a gente fez, no segundo ano a gente já fez a primeira expansão, né? Já migramos a igreja, aumentamos ela, literalmente derrubamos as muralhas e geramos mais praticamente 400 lugares, né? E com isso a igreja literalmente dobrou de espaço, a gente aumentou a questão dos cultos e 3 anos atrás também a gente fez a última expansão, que é exatamente nesse lugar que a gente está. Antigamente as pessoas entravam direto na porta e saíam já no templo e a gente alugou esse terreno que era um estacionamento e nele a gente fez a cafeteria, tem um gerador, tem a loja que está aqui atrás de nós, o balcão de visitantes, enfim. E a gente construiu isso e graças a Deus hoje a gente tem um culto de domingo que atende em 3 horários diferentes, passando por aqui praticamente 2.000, 2.500 pessoas em um domingo e a gente só quer agradecer tudo que Deus tem feito por nós e é uma frase que a gente tem falado agora nesse final de ano, né? Nós somos gratos por tudo que Deus fez, mas não estamos satisfeitos porque a gente sabe que Ele pode fazer muito mais. Então a fé é o nosso chão e a gente pisa sobre ele todos os dias e esse é o nosso combustível. Então olha, você que está aí, né? Está pensando no seu ministério, está dando certo, não está dando certo. Olha que legal essa questão de fé. O Felipe falou um versículo que eu gosto de falar um pouco diferente esse versículo, né? O que é fé para mim? Né? Fé é você não saber como, você não saber de que maneira, mas você ter certeza que Deus está no meio, Deus vai fazer algo. E é isso que aconteceu aqui, né? Mas como? Não sei. Vocês vão colocar 500 cadeiras, mas a gente tem 13 pessoas, né? Mas vamos lá. E hoje está falando de 2.000, 2.500 pessoas nesse espaço aqui. Uma coisa interessante que tem acontecido nesse espaço, a gente falando, que vocês vão ver, já viram através das imagens aí, que é muito bonito, né? E hoje tem a questão aí das chamadas igrejas pretas. A gente vai entrar nisso, que pode ser polêmico, mas eu acho que a gente vai quebrar muitos paradigmas agora, né? De ver tudo isso que vocês fizeram aqui na igreja, na minha ótica, né, pessoal, muito bonito, como você falou de decoração, lugares muito bem organizados, né, muito legais aí. Como que chegou nisso? Por que Igreja Preta? Por que trabalha dessa maneira? Porque vocês têm esse sistema aqui na igreja. Legal, Du. Então vamos lá, vamos falar sobre isso. Eu acho que quando a gente começou a migrar essa questão da cor foi 5 ou 6 anos atrás, né? Então isso foi muito novo e eu acho que se existisse 5 igrejas no Brasil que tinha aderido a essa questão da cor preta, era muito, né? Mas qual que foi o fator principal da comunidade da fé aderir à cor preta? Né? Então vamos lá. A cor preta começou de fora para dentro primeiro. Por que começou de fora para dentro? Quem conhece a comunidade da fé sabe que a fachada dela é toda de vidro, né? E o sol aqui ele é das 6 da manhã às 6 da tarde, né? Então isso gera muito calor aqui dentro. Então o que acontecia? A igreja ela era branca e azul, né? A parte de fora de fachada dela. E o que acontecia? A gente tinha esses vidros da fachada todo insufilmado, azul, né? Só que infelizmente pelo sol bater ali muito forte, todos os dias o que acontecia é que todo ano, anualmente a gente tinha que trocar esse insufilme, porque ele queimava e ele ficava de azul, ele se tornava transparente. Então não segurava o calor, ficava algo também que todo mundo que passava na rua, todos os carros que passavam, dava para ver lá fora, quem estava fora via dentro. E isso onerava a igreja, porque todo ano a gente teria que fazer essa troca de insufilme. Foi aí onde um instalador, amigo nosso, falou: pastor, olha, tem uma ideia que surgiu aqui
e talvez não agrade muito o pastor, mas em termos funcionalidade vai funcionar muito melhor do que o que vocês têm feito hoje. Então a gente já tinha feito 3 trocas de insufilme em 3 anos. E isso gerando um custo alto para a igreja. Ele falou, olha pastor, tem um insufilme novo que ele é o blackout, ele é preto, ele é inteiro preto. Só que ele tem a garantia e a duração de 10 anos. E é o mesmo valor. E aí foi onde o pastor falou, cara, então essa é a solução que a gente tem que ir, porque se todo ano a gente tiver que fazer essa manutenção, vai ficar inviável. Bom, então vamos partir para ele. Então a frente da igreja ficou toda preta. E aí qual que foi o problema? A gente adesivou a fachada toda, os vidros de preto, só que infelizmente parte da fachada ficou branca e azul. Então a gente viu que ficou algo desconexo, não ficou tão apresentável. Então tinha cor preta, tinha branca, tinha azul, então ficou muita informação e foi aí onde a gente decidiu, não, vamos passar tudo preto e a gente deixa uma estética mais clean e trabalha só o logo e foi isso. Então a gente pintou as partes de fora branca e azul, que eram essas cores, a gente pintou de preto e ficou tudo preto ali a parte de fora. Então o pessoal pergunta, por que a comunidade da fé é preta? Teve algo específico para isso? Não, a parte de fora não. Foi literalmente essa questão do insufilme, por isso que a gente aderiu essa cor preta do lado de fora. Aí partindo para o lado de dentro Deus nos entregou essa visão de ser uma igreja online também. E a gente, enfim, trabalha com os vídeos, as pregações que estão disponibilizadas no YouTube e tudo mais. E é cientificamente comprovado que a cor preta em todos os lugares, por exemplo, pode ver teatro, clipes de música, enfim, o pessoal trabalha o preto por quê? Porque o preto ele é um único tom, né? O branco, existe vários tons de branco, branco amarelo, branco gelo, branco acinzentado, branco azulado, branco... Então o branco ele sempre sobrepõe, né? E o preto não, o preto é sempre preto, não existe um preto que puxa mais azul. Você colocou preto, ele esconde. E até legal que a gente está aqui diante das câmeras, a gente vê, né? O microfone, o pedestal, tudo é preto. Então tudo que é detalhe vai apagando. Então o fundo da igreja a gente pintou de preto para quê? Porque cientificamente é comprovado que os detalhes somem e com isso a pessoa consegue fixar no ponto principal da questão, que seria o pregador, que seria o ministro que está ali, né? Então não tem informação que vai gerar ali no cérebro algo que roube essa informação. Então isso é muito importante para as pessoas entenderem que não é apenas, porque a estética também, quando a gente olha para a igreja hoje, quem gosta e tudo é muito bonito, mas não é apenas estética, então tem questão de estudo aí. Sim, cientificamente é comprovado que quanto menos informações tiver, onde alguém estiver compartilhando algo, o cérebro vai reter muito mais. Então é algo que o mais clean possível que a gente possa deixar ali o púlpito, o altar, é algo que a gente prioriza, então o mínimo de cor possível, o mínimo de só o cenário e o preletor para de fato dar ênfase e se tornar mais importante a mensagem. E aí hoje muitas igrejas estão aprendendo, né? Igrejas lá fora já trabalhavam com isso, né? A gente vê muito o Hillsong, que já trabalhava muito com isso, cenários e telões e uma coisa mais moderna, né? E hoje vocês estão inspirando também muitas igrejas e muitos lugares, né? Sim, a gente fica feliz por isso, né, Edu? Foi o que eu volto a falar, já tinha falado sobre isso. A gente está aqui para ser fonte, né? Então, a gente não está aqui para reter aquilo que Deus tem nos entregado. A gente está aqui para compartilhar, porque a gente entende que à medida que a gente compartilha, Deus vai sempre entregar algo novo da parte dele para nós. Agora nós vamos falar de algo que você falou aí que é interessante. Não era aqui que a gente queria chegar, não foi intencional, mas a gente não pode deixar de falar. Eu até apresentei você como um influenciador digital aí, né? Que é isso que tem acontecido. Hoje a comunidade tem sido referência nas suas criações, no seu trabalho, nas redes sociais, né? Tem sido referência aí para, não apenas como igreja, que a gente já estava falando, mas também nas redes sociais, de tudo que tem feito. Então eu quero que você fale como que começou, por que vocês começaram a trabalhar nas redes sociais, quais foram os primeiros passos, foi você que começou a fazer as primeiras artes? Conta para a galera que está ouvindo a gente. Legal. Bom, vamos lá então, Du. Como eu citei, o nosso pastor carrega um DNA muito evangelístico, né? E a força da comunidade da fé é que ela é uma igreja muito evangelística, né? E com isso, foi o que eu citei lá atrás, né? Até compartilhando quando eu trabalhei em São Paulo, foi uma ferramenta que Deus disponibilizou para esse tempo, né?
E até algo legal que um tempo atrás a gente estava fazendo uma live com o pastor Mirko, eu e ele, falando sobre a igreja do futuro. E uma pessoa perguntou, pastor, como seria Jesus nessa época da era digital? Uma pergunta legal, hein? É uma pergunta legal e imediatamente eu nem titubeei, cara, porque eu não tenho dúvida disso. Se Jesus influenciou multidões em um tempo de escassez que não tinha nem 1% do nível de informação, velocidade e ferramentas que a gente tem hoje, então você imagina o que Jesus faria hoje, né? E eu acredito que Deus nos chamou para ditar o ritmo, né? E não o mundo ditar o ritmo. Então, a função da igreja sempre foi estabelecer o padrão e não se adaptar a um padrão construído. Então, assim, as redes sociais são uma ferramenta que foi Deus quem criou e foi Ele quem disponibilizou para a igreja usar. Então, por que não a gente tomar posse disso? Né? A igreja não pode ser uma igreja burra, até parece um pouco agressivo falar dessa forma, mas a gente não pode construir uma igreja burra, né? Tem uma pesquisa que uma universidade dos Estados Unidos fez e é comprovado que hoje uma criança de 3 anos de idade tem o mesmo conhecimento de Pilatos. Esse negócio é... Então hoje eu pego o meu sobrinho lá que vai fazer 2 anos de idade agora, cara, e ele pega o celular e ele sabe passar, pular anúncio de YouTube, dar play, ele não sabe falar, mas ele já tem conhecimento para acessar. Então, não tenho dúvida que isso é uma ferramenta que Deus disponibilizou para conectar mais pessoas, mas toda ferramenta é uma responsabilidade de ser usada da maneira certa. Então, a própria Bíblia é uma ferramenta que ela é uma espada, se ela não for usada da maneira certa, ela gera morte, mas ela foi criada e gerada para gerar vida, né? Então, a rede social é só mais uma ferramenta para propagar o Evangelho. Foi o que Jesus estabeleceu, né? Ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Compartilhar, né? Levar as boas novas. A Bíblia ensina isso, como você falou, foi uma ferramenta que Deus deu para a gente fazer. Aí hoje as pessoas falam que tudo é do diabo, né? Sim. Como você lida com isso? Mas as redes sociais, o que vocês fazem, como que você responderia a isso? É tudo do diabo. Eu acho que assim, é algo que a comunidade da fé aderiu e a gente está muito convicto sobre isso, né? Os métodos, eles podem ir e vir, mas os princípios são inegociáveis. E aí é engraçado, até o pastor Mirko citou uma frase neste último domingo e a gente repostou ela, que os nossos maiores problemas surgem quando a gente faz muito do que Jesus faz pouco e quando a gente faz pouco do que Jesus faz muito. Então, o Evangelho não é sobre regras, né? A Bíblia, a gente não vai encontrar uma passagem ali que fala não pode fazer isso, não façam isso, não. É sobre um empoderamento. Então, Jesus fala, né? Filipenses fala, posso todas as coisas naquele que me fortalece. E aí, a Bíblia dá pouquíssima ênfase no diabo. E aí, às vezes, a igreja fica discutindo o que pode e o que não pode, empoderando o diabo, falando que tudo é do diabo, que todo o diabo, e não é sobre isso, né? Então, existe uma maneira certa de fazer e o mais importante é a igreja falar sobre Jesus. Então, a rede social são ferramentas para falar sobre Jesus e não do diabo. Então, que a gente possa ter sabedoria para usar isso da maneira certa, isso é o mais importante. Felipe, eu percebi que você gosta e vi nas suas redes sociais você falando sobre os números. E se os números são pessoas, né? Claro, esse é o nosso alvo, né? Almas, pessoas, vidas. E você estava falando sobre alguns números, né, das redes sociais aqui da igreja. Conta um pouco para a gente como vocês estão em todas as redes, quais são os números, quantas pessoas, quantos países, você tem alguma informação nesse sentido? Tenho, na realidade assim, o YouTube, como eu citei, a gente tem 310 mil inscritos. 310 mil? Sim. Gente... E mais de 16 milhões e 500 mil visualizações. O mais legal disso tudo é que o próprio YouTube dá uma estimativa em tempo corrido isso assistido, né? E a estimativa disso em tempo corrido, se a gente fosse colocar em dias, anos, meses, daria mais de 600 anos de mensagens que foram pregadas e assistidas. Então, é uma ferramenta poderosa, né? Eu fiz essa estimativa com o pastor Mirko, ele tem 30 anos de ministério, eu fiz uma estimativa de quanto tempo ele pregou, em quantos países, e o YouTube, essa ferramenta poderosa, propagou muito mais, foi muito mais além, né?
Então a gente alcançou 59 países até hoje, diferentes nos acompanharam. E hoje a gente não só transmite culto, mas a gente entende que a gente é uma igreja online. Então existem pessoas que não pisam aqui, mas dizimam e ofertam aqui, participam da Santa Ceia nas suas casas e testemunham, e a gente também faz o discipulado delas via online, através de uma chamada de vídeo, orando por elas, falando com elas. E assim, a gente não pode colocar uma regra onde Deus não colocou um princípio. Então, se a Bíblia não fala nada sobre isso, a gente está aqui para construir essa visão que Deus liberou sobre esse tempo, né? E aí o mais legal de tudo é que um tempo atrás a gente recebeu uma pessoa aqui de Brasília, uma mulher veio com um filho e ela falou: pastor, eu já faço parte da comunidade da fé há mais de um ano e eu dizimo nesse lugar, me alimento das palavras que são liberadas aqui, eu faço parte, eu ceio na minha casa com o pão, com o cálice, enfim, eu sou uma membra sua e o pastor nem sabe disso, é a primeira vez que eu estou aqui. E automaticamente o pastor, naquele momento ali, né, ficou constrangido e falou: poxa filha, que legal ter você aqui conosco, mas olha, pode fazer parte sim, assiste, pega o que for liberado sobre sua vida, mas é interessante você também fazer parte de uma igreja, né? Então vai de uma igreja perto da sua casa. Esse foi a instrução para ela. E ela respondeu para ele, falou: não, pastor, você não está entendendo, eu não quero uma igreja perto da minha casa, eu preciso estar numa igreja que me leve para mais perto de Deus. Então, a igreja não é um lugar físico, né? A igreja somos nós. Então, se a gente está conseguindo entregar a mensagem e cumprir os princípios que como igreja Deus estabeleceu sobre nós, isso é o mais importante de tudo, Du. Isso é legal, é pensar além, né? Sim. É uma visão que muitas pessoas vão ouvir isso que você está falando e não vai conseguir assimilar ainda, né? Mas Sim. como você tem no culto aqui 2, 3 mil pessoas, quando você coloca lá e você está trazendo mais pessoas para sentar nessa cadeira, sim. só que lá na casa delas. Aliás, tem muitos cultos, Du, que tem mais pessoas assistindo online do que presencial. Ou seja, a igreja está lotada, todas as cadeiras, mas ainda tem o dobro de pessoas assistindo online. Então, isso é maravilhoso porque é uma ferramenta que o próprio Deus entregou para nós. Então é uma ferramenta que vocês acreditam. Agora a gente vai falar um pouco sobre, né, futuro. Como a gente está falando, a gente falou lá bastante coisa do passado, o que está acontecendo hoje, falamos das redes sociais e como eu falei, né, você não gosta muito desse termo aí, mas é um influenciador, né, muitas pessoas observam o que vocês têm feito, você mesmo disse isso, até mesmo copiam, né, o que vocês têm feito de bom aqui. E agora nós vamos falar um pouco aí de futuro. Eu acredito que a gente também tem um vídeo para rodar aí, que fala um pouco sobre essa questão da expansão. Então vamos ver o vídeo e a gente vai falar um pouco sobre isso.
essa terra Deus lo tem por outro propósito, porque a terra do templo novo é maior que essa. Nessa terra que não te permitem construir, tu construirás centros para ajudar a cidade. Quem fique perto da comunidade da fé sempre vai ter um prato de comida. O templo que construirás será estilo media lua, estilo americano. Tendrá um prédio com gabinetes, com oficina e com apartamentos com suítes. Pastor Mirko, levanta a mão. O seu coração gritou dizendo: Deus, falar comigo. O Senhor manda te dizer: essa é a palavra que vai marcar você daqui para frente. Expansão. Eu vejo a mão que sai daqui tocando o teu peito agora. E essa mão, quando toca o teu peito, ela coloca dentro dele um desenho novo. Eu vejo a expansão. E o Senhor me diz: vocês terão o lugar próprio de vocês. Eu vejo um espaço muito grande. Eu não sei o que vai ser mais grande, se é a igreja da criança ou se é a igreja da igreja. Eu vejo uma área exclusiva para jovens. E se existe uma palavra que vai marcar essa igreja, é impacto. Isso vai ser o que as pessoas vão sentir a entrar por aquelas portas. Eu estou vendo uma área grande. Eu estou vendo uma igreja sendo levantada. Eu estou vendo dezenas de veículos sendo estacionados. Deus manda dizer para vocês: essa igreja vai daqui para a igreja própria, para o templo próprio, para o terreno próprio. Dentro de alguns meses eu vou te mostrar o lugar. E você não vai ir até o lugar vai vir até você. E vão te dizer: pastor, fiquei sabendo que você precisa de um espaço maior, de umas condições assim. Do jeito que você quiser, para mim tá bom. Porque quem vai colocar proposta é você, não é ele. É você, não é ela. Deus manda dizer: se prepare, porque vem o novo de Deus para essa casa. Direct line, mas eu sinto o Senhor dizendo que você vai ter uma linha direta to equip the nations. para equipar as nações. I saw books coming out of here. Eu vi livros saindo I daqui. saw worship albums coming out of Eu here. vi álbuns de louvor saindo I daqui. saw songs being written, Eu vi salmos serem escritos. and those songs were going around the E nation. essas canções iam ao redor das I nações. saw messages Eu vi mensagens being preached, sendo pregadas. and they were being duplicated and duplicated E and elas estavam sendo duplicated. duplicadas e duplicadas. Pai, todo esse globo terrestre é teu. Isso aqui está na mão de homens. Sorria de uma maneira muito especial. Estamos pisando nessa terra para declarar que essa terra virá para a tua igreja, para que o teu nome seja glorificado. Nós damos uma palavra de fé que o Senhor já entregou esse lugar para a tua igreja, as nossas mãos, os recursos e que as possibilidades venham do trono do Senhor. Oramos e abençoamos em nome de Cristo Jesus. Amém. Então, Felipe, conforme nós podemos ver no vídeo, tempo de expansão. Então, isso para 2020
É essa palavra que vocês estão usando, estão trabalhando em cima dela aqui na Comunidade da Fé. Exatamente, Du. Esse foi o tema profético que Deus nos entregou para viver como igreja. E isso tem tudo a ver com o que tem acontecido já e o que a gente estava sonhando há anos atrás, né? Como a gente citou, hoje a gente sabe que embora exista o campus online e 3 reuniões em domingo, quinta-feira, enfim, mas a gente sabe que a gente limitou tudo aquilo que Deus quer fazer, né? E a gente ficou por muito tempo buscando um lugar novo, um espaço novo, e nesse último ano, no mês de outubro, Deus nos entregou uma terra de 25 mil metros de terra. Então foi completamente um milagre sobrenatural da maneira como aconteceu, e profetas passaram por aqui no ano passado e liberaram isso, que um tempo de expansão chegaria sobre as nossas vidas. Em outubro essa palavra se concretizou e nesse ano a gente definiu que o tema profético do ano é sobre expansão. Então a expansão não é sobre a construção de um prédio, mas é uma expansão que a gente vai carregar sobre as nossas vidas, ministério, enfim, todas as áreas da igreja vai viver a expansão. Legal, você falou sobre áreas e recentemente eu vi um vídeo, ver se eu estou errado, se eu estou certo naquilo que eu interpretei. Seu pai, Mirko, falou que queria ter um espaço onde que ele traria as crianças da cidade, independente de serem ou não filhos de membros da igreja, para essas crianças estarem durante o dia participando da vida da igreja, estar acolhendo as mães, as crianças, com psicólogo. Existe essa ideia? Como é que funciona? Sim, exatamente. O que a gente quer fazer, esse espaço que Deus nos deu não é para construir uma igreja, né? A gente fala que ali a gente quer construir um centro cultural, porque ali a gente quer construir a cultura do reino e que essa cultura se estabeleça sobre a nossa cidade, sobre a nossa região e sobre o nosso país. Então ali a gente não quer só fazer algo que funcione durante os cultos, mas que durante todo o dia possam ter uma área que possa formar crianças, então seja na escola, que seja uma área que tenha cursos para ser ministrados, o seminário, enfim, e que seja um local que as pessoas possam sempre receber um abastecimento. Então quer que seja ele espiritual, emocional, então com psicólogos ali, pastores disponíveis, um lugar para divertimento, um lugar para alimentação. Então a gente quer envolver tudo isso para que seja não só uma igreja, mas um centro cultural que possa influenciar não só a cidade, mas a região também. Legal, então vocês querem trazer a comunidade para viver a rotina ali da igreja e através disso também aproveitar para evangelizar, com certeza. Com certeza. Que seja, a pergunta nunca foi o que a cidade pode fazer pela igreja, mas o que a igreja pode fazer pela cidade. Então, em tudo que Deus vai nos dar e tudo que Ele vai construir, a gente quer servir as pessoas e servir não só a cidade, mas a região também. E já tem uma previsão de quanto tempo vocês querem estar nesse novo espaço? Qual que é a ideia disso, Felipe? Du, pelo coração do nosso pastor seria para ontem, né? Ele é muito imediato, ele é muito acelerado, mas a gente entende também que isso é um desafio e a gente quer construir algo para as próximas gerações e para os próximos anos, viver tudo que Deus tem sonhado para esse lugar. Então, assim, embora a gente tenha pressa para isso, a gente não quer pecar no propósito e na excelência. Então, já existem coisas acontecendo, então a parte de documentação e prefeitura já está em andamento, o projeto já está em andamento, então a gente está listando tudo que tem que fazer de salas, de espaço, de estacionamento, enfim, tudo que a gente tem sonhado. E eu acredito que nesse ano, em nome de Jesus, a gente já vai dar o start lá e para os próximos anos a gente já vai estar vivendo tudo isso que é um sonho para nós hoje. Então nós estamos falando aqui com Felipe Levac. Nós já vamos começar aqui as nossas considerações finais. Eu quero que você diga, Felipe, para quem está ouvindo, para quem está sonhando em fazer algo relevante, vamos dizer assim, no reino, né? Quais são as dicas do Felipe? O que você sugere? Qual que é o caminho para que a pessoa possa fazer algo de excelência no reino? Legal, Du. A palavra que eu peguei para mim no ano de 2020 é disponibilidade, né? Existe um jargão, né, que fala: muitos são chamados, poucos os escolhidos. E na realidade eu trato isso como: muitos são chamados, poucos estão disponíveis, né? Então, à medida que você se disponibilizar, é a maneira como Deus vai te usar. Algo que eu tenho construído aqui na Comunidade da Fé, e essa é uma das áreas que eu mais amo aqui, é a cultura do voluntariado, né?
Então, foi Jesus quem estabeleceu, o maior é o que serve. Ele falou isso para os discípulos, né? E quando a gente entende essa cultura e adota ela como um estilo de vida, tudo passa a ter sentido na nossa vida. Felipe, né? você já vai concluir, mas eu escrevi uma frase aqui hoje que eu vi na internet: dons não nos transformam em autoridades, mas em servos. É Sim. isso, sobre isso que você está falando, né? Sim. É interessante isso, Se, né? se aquilo que Deus nos dá não serve para servir ao outro, só serve a nós, não serve para nada. Essa é a grande realidade, né? Então, eu acredito que quando a gente está alinhado com essa disponibilidade em servir, independente de aonde e para quem, quando a gente entende que a gente faz para Deus e que esse foi o mandamento que Ele estabeleceu sobre nós, de servir pessoas, tudo começa a fazer sentido. E aí a gente começa a transicionar projetos a se tornar propósitos. Porque o propósito, projeto tem a ver comigo, mas propósito tem a ver com Deus e com pessoas. Então, Deus sempre vai estar nos propósitos que está sobre as nossas vidas. E se a gente estiver servindo, Deus sempre vai estar conosco. Então, o ano de 2020 é um ano que eu quero para a minha vida servir muito mais e estar alinhado com o propósito que Deus tem para a minha vida. Por isso que em tudo que eu citei, Du, até você brincou, né? Falando sobre vida, sobre hobby, tudo eu citei a igreja, porque esse não é um projeto que é meu, mas um propósito que é dele. Então, acho que isso é o mais importante. Du, então, só para finalizar, quero agradecer vocês, uma alegria estar aqui compartilhando e uma alegria estar aí com toda a galera que está conectada, assistindo conosco. E no final de tudo, a gente não está aqui para levantar uma bandeira nossa, né? A gente entende que cada um de nós, vocês, enfim, carrega e constrói uma parte do reino, e a gente não está aqui para levantar uma bandeira de uma igreja, mas uma bandeira de um nome que está sobre todo nome, que é o nome de Jesus. Então, um privilégio estar aqui compartilhando e uma alegria entre todas as responsabilidades e tudo que a gente tem para fazer, poder parar e doar um tempo para testemunhar o que Deus está fazendo, não é um esforço, é um privilégio. Então, obrigado pelo convite e todos aqueles que estão nos assistindo, que você possa estar orando por nós, porque o desafio é grande, a caminhada é grande, então que você possa estar sempre incluindo a gente em oração. E é um privilégio ter estado aqui com vocês. Que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe esse projeto, Deus abençoe você que está assistindo aí. Uma alegria estar aqui com vocês. Obrigado, Du. Felipe, muito obrigado por ter estado aqui com a gente. Nós agradecemos, compartilhando história, conectando todas as informações aí relevantes aqui na cidade americana, na região, no Brasil e no mundo. 59 cidades, já chegamos a isso? 59 países. 59 países, aí, nós já chegamos aqui, né? Comunidade da Fé Church, aqui em Americana, levando para vocês aí em todos os lugares a palavra de Deus e como o Felipe já disse, né? É tudo para Ele, é tudo por Ele. Obrigado, galera, você que acompanhou Conectados até agora, neste sábado com Felipe Levac. Continue ligado com a gente, continue conectado nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube. E se liga com a gente, semana que vem nós estamos novamente aqui com Conectados.